Vamos fazer mais um bonequinho da nossa série de bonecos feitos de meia. Faremos uma coruja. O material a ser usado são as linhas de bordar e de costura, com agulhas de bordar e costura, tesoura, alfinete, a fibra siliconada, fibra acrílica, siliconada 100%, que parece um algodão sintético. E finalmente, um par de meias, tá? Que ele poderia ser apenas colorido aqui na parte de baixo. E eu vou pegar um retalhinho branco, não que o par de meia não dê a corujinha, mas para fazer o detalhe do olhinho, para sobressair, eu vou pegar um retalhinho branco qualquer. Nosso planejamento de corte, hora da criatividade. Primeira coisa, eu deixo a meia no sentido da vestimenta. Pronto. Daqui, olha, eu já tenho a cabecinha da minha coruja, da pontinha dos dedos. Aqui vai ser o corpinho da coruja que eu vou fechar aqui embaixo. E aqui vai ser aonde a coruja tem o seu rabinho, as suas penas de rabo, tá? O bumbumzinho dela. Muito bem. Desta outra parte, eu vou tirar, aqui acima do calcanhar, eu vou tirar as asas, tá? Aqui metade, metade, as asas com a ponta, certo? Deste calcanhar, eu vou fazer um biquinho para a coruja. E ainda sobraria um pouco de tecido para eu fazer os olhos. Mas como nesta cor não vai ter destaque, então eu peguei um outro retalhinho em branco e depois vou bordar o centro, a pupila, em preto. Vamos ao corte. Eu virei aqui o calcanhar, ó, para não atrapalhar a minha medida, para cima. E eu sei que a coruja vai ter uma cabeça relativamente grande e daqui para cá vai ser a altura do braço. Aqui vai ser a minha asinha, tá? Então, eu ponho a asinha um pouquinho antes de encostar aqui no pezinho, no chão, tá? Cerca de 2 centímetros. E vou cortá-la aqui assim, mais ou menos, que aqui vai ser a cabeça. Então, a asinha vai ter cerca de 4 dedos. Um dedinho a mais para poder fazer a margem. Para fazer o bico, eu vou pegar então o calcanhar, dobrar bem aqui na linha dele, centímetro. Oi, desculpa. Tá? Então, esse biquinho aqui, ó. Eu vou poder fazer assim, tá? Prender aqui e depois pôr aqui na minha corujinha. Vou fazer também 2 círculos, mais ou menos com uns 2 centímetros. Um pouquinho alongado, mais elíptico, para ser o branquinho do olho da coruja. Veja. Depois eu vou colar, tá? Então, vou colar e depois vou costurar, casear. Certinho? Já tá dando mais ou menos para ver a nossa coruja. Agora, eu vou revirar as partes para o avesso, alfinetar e passar na máquina, costura reta, no ponto número 3.
O biquinho eu vou fazer à mão, tá? Vou casear. Assim, nesse sentido, ó. Fechar aqui e aqui. Então, vai ser a base do bico e aqui. Então, vejam aqui, já foi costurado e virado para o direito novamente. Agora, nós vamos na fase de preenchimento, tá? Do corpinho e das duas asas. Preenchi as asinhas, vou passar um pontinho aqui invisível, virando a beiradinha para dentro, tá? E aqui, a coruja, ela tem que ser bem preenchida com o algodão, ela tem que ficar firme, enquanto que a asinha tem que ficar achatadinho, pouco algodão. Vai formar aqui no calcanhar, tipo um bumbumzinho, que depois eu vou dar um pontinho para formar o ângulo. Aqui embaixo no corpinho eu vou fechar sobrepondo aqui esse punho, tá? Para que ela fique achatada. Vamos lá. Aqui o corpinho da coruja, ele já tá fechadinho aqui embaixo. Eu vou dar um pontinho para formar o ângulo do bumbum e da coluna, tá? E vou posicionar a asa. A asa, ela não deve ir até o chão, tá? Ela deve estar um pouquinho assim mais para cima, cerca de uns 2 dedinhos. E eu vou fazer aquele pontinho que transfixa de um lado ao outro, com a linha de bordar, tá? Fio duplo, linha de bordar. Então, vamos lá. Então, vejam, esse pontinho que eu vou dar para fazer o ângulo da coluna, ele tem cerca de 2 centímetros. Eu fixo, arremato e deixo o fiozinho por dentro. Então, aqui posicionando a asa, nós vamos pôr aqui na metade, vou pôr a agulha aqui a 1 centímetro, com a pontinha assim, afiladinha para frente, e cerca de 2 centímetros aqui da base do corpo. Introduzo a agulha no meio, vou transfixar, seguro a agulha para não perdê-la, vejo se ela tá saindo no meio do corpo do outro lado, tá? Reposiciono essa aqui também, 1 centímetro. Isso aqui, ó. Tá? O fio é duplo e bem longo. Agora, eu vou voltar praticamente no mesmo ponto. Tô apertando para poder passar a agulha para o outro lado. Certo? Aqui, ó. Vou fazer mais uma vez para ficar firme. Aqui e volta. Eu vou ter que acertar, porque eu apertei, né? Então, eu tenho que soltar um pouquinho para que fique na medida certa. Vamos ver. Acho que ficou bom. Então, aqui vai ficar a cabecinha, aqui praticamente formou o pescocinho e o corpinho. Agora, eu vou dar 2, 3 nozinhos e cortar a linha. Nós vamos, então, casear aqui esse narizinho dele. Então, vamos ver como está ficando.
Aqui eu prendi os bracinhos com um ponto que transfixou. E veja que eu pus a parte afilada da asinha para trás. O narizinho, que eu fiz o quê? Eu fiz um pontinho, um caseado primeiro, dobrei de maneira a formar um triângulo e uma base larga arredondada. E aí eu fixei com um ponto cruz. Fiz a boquinha, prendi aqui, primeiro eu passei uma colinha e prendi essa parte branca dos olhos, fiz o ponto cruz, fiz a pupila pretinha bordada. E agora vejam aqui, olha, eu estou alfinetando uma saliência que seria como que uma sobrancelha aqui da coruja. E vou dar uns pontinhos com a linha de costura para fixar essa saliência, tá? E aí, então, a nossa corujinha vai estar finalizada. Vejam aqui, então, como ficou. Olhando por cima, que nem um dedinho. Tá, mas dá aquela carinha para nossa corujinha. Agora, daquela meinha que sobrou, eu vou tirar esse colarinho aqui, ó, passar um pontinho zigue-zague na máquina, no número 2, e vou pôr aqui no pescocinho, acho que vai dar um charme. Vejam aqui. Então, eu passei ponto zigue-zague, fiz uma espécie de colarinho ou de gargantilha e ela ajudou a demarcar melhor a cabecinha. Então, está pronta a nossa corujinha.